E aí, rapaziada, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês animes de reencarnação, pra você que tá carente de anime que o cara reencarna em um mundo isekai, cheio de fantasia, magia e tudo mais. Eu vim trazer alguns pra vocês, começando aqui com um que não é tão bom assim, mas ele tem uma história muito foda, porém ela não tá tão bem animada, mas a história é muito boa. A gente sabe que a história é muito boa, tá? Então, esse é o primeiro anime, Beginning After the End. Tem aqui o trailer dele. Ele não é tão bem animado, como eu disse, mas ele tem uma história muito boa, muito semelhante ao Mushoku Tensei. Não sei se você conhece, mas basicamente um anime aqui de um rei muito poderoso, que ele reencarna como uma criança, só que ele não era só um rei muito poderoso, ele dominou, matou muita gente, então ele era um cara implacável e ele renasce como uma criança com aquele conhecimento da vida passada, só que como ele era alguém muito poderoso, por exemplo, nessas cenas aí que ele tá lutando, ele tem 4 anos, então é ridículo como o anime ele propõe ter desafios muito complicados para uma pessoa tão jovem, né? É um anime muito bom, apesar de não ter uma animação tão fluida e dinâmica assim, e a história também é muito interessante. Então vamos lá, esse aqui é um anime que tem nota 4.1 na Crunchyroll, vale muito a pena ver. Eu tenho aqui em segundo lugar o Re:Zero. Re:Zero, na minha opinião, é um anime que começa muito foda e ele vai dando algumas vaciladas. Acho que uma das principais vaciladas é o excesso de drama, na minha opinião, tá? Eu acho ele muito dramático, esse anime. E o personagem ser muito burro, cara, muito burro. As formas que ele morre é muito bizarro. Ele morre, esse é o poder dele. Então ele reencarna, né? Diferente desse cara aqui, que é o rei e tudo mais, que ele já reencarna com conhecimento e tudo mais. Ou seja, ele desenvolve a aptidão à magia, né? E tudo mais, com base nos conhecimentos da vida passada. Ele não herdou um superpoder de deuses, ele não tem nada exclusivo, né? O primeiro anime que eu mostrei, né? Já esse Re:Zero não. Ele recebeu uma maldição /bênção que quando ele morre, ele volta no tempo, como se ele voltasse no tempo para um determinado momento. Tipo, tem uma dobra, um save game. Perfeito, é perfeito. Ele tem um save game na vida real. Quando ele morre, ele volta no save game. Só que ele não escolhe o save game. Simplesmente acontece. Então quando ele morre, ele vai voltar de determinado ponto, e aquele ponto é imutável. Ele não consegue escolher o momento que ele vai voltar. Ele sempre vai voltar naquele ponto, a não ser que ele consiga sobreviver, e aí quando ele sobreviver, ele vai ter um novo ponto de save game, como se fosse isso. É um anime muito bom, ele tem um pouco daquela apelação esquisita daqueles personagens femininos. É um cara japonês que fica em volta de personagens femininas muito novas, que é o roteirista japonês sempre coloca um japonês de meio nerd que reencarna em um mundo isekai, que tem um monte de garotas muito novas e muito bonitas. É sempre assim, né? É meio esquisito. Infelizmente, eu tento sair um pouco dessa linha, mas sempre volta nesses animes esquisitos. Porém, é muito bom. Ele é bom. Apesar de ter esses vacilos, de você começa a assistir e você fala, nossa, mas o roteirista é um nerd muito carente, mano, pra ter feito essa bosta. Mas a história é legal. Apesar disso, a história é legal, tá? Então, cara, é um anime bom. As lutas são interessantes porque ele não consegue resolver as coisas na habilidade. Mesmo porque ele não tem nenhum superpoder, ele não luta, ele não usa magia. Então, ele tem uma magia mais ou menos lá, mas é bem merda, entendeu? Então, é um anime basicamente de estratégia. E o protagonista é burro. Então, você imagina aí que a história se desenrola de um jeito muito interessante. Mas vamos lá. Esse cara aqui, esse anime aqui, chegamos na parte boa, tá? Então, esses dois primeiros, eles são bons, os que eu mostrei. Mas esse daqui é perfeito. Não tá em ordem de melhor pra pior, mesmo porque se fosse em ordem, esse daqui estaria em top 1 ou 2. Mas vale muito a pena ver. Esse cara também reencarna, necromante, como um necromante. Diferente de Solo Leveling, onde ele desenvolve o poder de necromante. Não, esse é um necromante, só que ele é um necromante foda. Os poderes dele são sensacionais. As lutas são insanas. Eu não sei se no trailer aqui tem cenas das lutas. Acho que tem bem pouco. Nossa, bem pouco mesmo. É muito foda. Esse anime é muito bem feito. A história dele é muito boa também. E, cara, me surpreendeu. É só uma pena não ter uma continuidade ainda
de uma próxima temporada. Então ele tem aqui, ó, os seus quantos episódios aqui? 24 episódios. Até agora nada de segunda temporada na Crunch. Mas é isso aí, vale muito a pena ver, cara. É um anime muito bom. A gente tem um segundo lugar aqui, um quarto lugar já, mas não tá em ordem, tá? Eu só tô falando pra vocês. Que é o reencarnar como uma aranha. Cara, parecia ser ruim, eu sei que parece ser péssimo, mas dá uma chance, Esse daqui é bom, esse aqui, na minha opinião, eu achei muito bom. Ele não apela pra aquele lado, que eu falei pra vocês, do roteirista japonês carente que sempre coloca um protagonista japonês em volta de 4 meninas novas bonitas, sempre, né? E fica aquela apelação, esquisito, situações esquisitas, e o protagonista é sempre bobão, né? Tipo, nossa, eu sou inocente, né? Mas, porra, cara, é muito esquisito, né? Esse não. Essa é uma aranha, reencarna como uma aranha, e é uma menina que reencarna como uma aranha. E é muito bem feito, cara. Ela reencarna como um monstro de dungeon, não é só uma aranha, é uma aranha de dungeon. Então a história desenrola de um jeito muito legal. No momento que ela reencarna, era uma aranha muito fraca. Pô, cara, é muito foda. Vale muito a pena ver. É muito interessante. E, pô, uma pena que agora a gente tá esperando a próxima temporada, porque ele também é um anime de uma temporada que tem 24 episódios e nada de segunda até agora. Mas é isso aí. Muito bom. Esse aqui valeu a pena ver. Tô com um trailer rodando aqui também, ó. Acabei esquecendo de passar pra vocês. Mas é muito bom. As lutas são boas, são fluídas. E outra. Esses animes são dublados, tá? Tirando esse daqui, que ainda não saiu dublagem. Esse aqui ainda não saiu. Mas a gente tem dublagem pro ReZero. A gente tem dublagem pra esse daqui também, do cara necromante. É o Deadmont Deadplay. Eu vou colocar na descrição os nomes, então você dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá. Essa aqui que reencarna como uma aranha também tem dublagem. Então assim, eu não gosto de ficar lendo, não. Eu só leio quando sai aquele episódio que, pô, cara, não dublou ainda. E eu quero saber o que vai acontecer. Então eu acabo pegando legendado. Mas eu dou preferência por anime dublado, porque, pô, se os caras tiveram preocupação de traduzir pro nosso país, então eu vou dar uma chance e vou assistir. Saca? Então eu dou muito mais preferência por anime dublado, porque eu sei que eles se preocupam com o nosso país, né? Da gente como cliente, né? Digamos assim. A gente chegou aqui num anime bem antigo, mas se você ainda não viu, vale a pena ver. Esse anime, cara, o cara reencarna no personagem do jogo dele de MMORPG, mas, acho que eu falei MM 3 vezes, mas é isso. E só que ele reencarna como um personagem não humano. A partir do momento que ele reencarna, ele meio que se separa da humanidade dele e ele vira um ser meio sádico, que não se importa tanto com a humanidade, já que a partir desse momento ele não é mais humano e ele pensa diferente, apesar de, no fundo, ele ter aquele pensamento, né, do cara que ele foi, mas cara, ele é mau, tá? Ele não é um herói, não tá perto de ser um herói. Tá mais pra um bom vilão. E é um anime muito bem feito, cara. Muito bem feito. Ele também puxa pra aquela animação do protagonista, que tem aquelas personagens femininas que são loucas por ele. É um nerd japonês escrevendo. Não tem jeito. Sempre vai ter isso. Mas é um anime muito bem feito, cara. A história é interessante. Você não imagina o que vai acontecer. E ele fica... Pra dar um breve resumo, ele fica uma parte do tempo tentando encontrar outros jogadores, já que ele reencarnou nesse jogo e esse jogo virou vida real. Ele fica buscando outros jogadores, só que ele reencarnou com todo um castelo, com vários NPCs que agora tem vida. É muito bom. Se você não viu ainda, vale a pena ver, é muito bom. A gente tem esse cara aqui, novamente, roteirista japonês tarado 2.0, 100%. Esse aqui eu larguei, eu não sei que temporada que eu tô, mas eu larguei. Eu acho que eu tô na segunda, sei lá. Não sei onde que eu tô não, cara. Eu sei que tem mais temporada aqui, ó. Tem mais temporada. Já tá na terceira? Eu acho que eu parei de ver na segunda. Mas é interessante, se você quer muito ver, porque ele é um anime bem construído. Só que ele apela demais pra esse lado do roteirista japonês, nerd, etc. E, pô, também, sei lá, cara. Chegou uma hora que eu me enjoei. Mas é um anime bom, ainda assim eu recomendo. Não é porque eu não gostei que você não vai gostar. E outra, eu curti a primeira temporada pra caramba, só que depois eu meio que desapeguei. Mas ainda assim ele é um anime com nota 4.7, muito bem avaliado.
Então, assim, dentro desse universo, ele é muito forte. É um anime muito forte, tá? A gente tem Fire Frame. Esse daqui, pra mim, é melhor do que o Shield of Hero aqui, o Shield Hero. Porque é uma história de um cara que, pô, mano, ele foi jogado pra se fuder logo no começo. Então, a turma inteira da escola dele foi teleportada, invocada pra um outro mundo. E ela foi invocada por uma deusa, né? Uma deusa que, na verdade, é ruim, é má. Então, porra, não é necessariamente Deus, né? Uma deusa. Uma deusa pode ser má também, no mundo japonês e tudo mais, né? Mas é isso, cara. É um anime onde o cara se ferra muito. E então ele é um protagonista anti-herói, digamos assim. Ele faz o que precisa ser feito. É muito legal, cara. É muito bom. Conforme vai passando o tempo, ele se cerca de personagens femininas, porque o caralho do japonês não tem criatividade pra construir um time que cerque o jogador, mas ainda assim é muito bom. A gente tem Mushoku Tensei, é um clássico, não tem o que pontuar, tá páreo com Solo Leveling, com qualquer outro anime. Sem dúvida, esse aqui é um top 2, top 1, sei lá, de animes Isekai de reencarnação. Ele é muito, muito, muito bom. Agora, esse aqui é na minha opinião. Na verdade, ele tem até mais avaliação ou menos. Então, tem menos que o Mushoku Tensei. Esse daqui eu acho que disputaria um top 2 também com o Mushoku Tensei. Porque ele é muito bom. E esse eu acho mais criativo. Porque o cara, ele reencarna como um slime. Novamente, tá? O nome do anime bonitinho para você dar Ctrl+C, Ctrl+V no Google. Vai estar aqui embaixo na descrição. Mas esse cara aqui, ele reencarna como um slime. E diferente dos outros animes onde o cara faz dungeon, o cara evolui, tem uma vida de aventureiro, ele constrói uma vila que vira uma cidade, que vira um reino. Isso é sinistro, muito legal, muito criativo, muito legal, muito bom mesmo. Ele não é um slime por muito tempo, ele vira um menino, depois ele consegue virar outras coisas, ele tem um poder diferente como slime, que é absorver as criaturas que ele vence e se transformar nelas. Isso é insano. Ele devora e se transforma e adquire os poderes, o físico, né, de quem ele capturou e comeu, digamos assim. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Agora eu tenho 3 animes aqui, tá? Que não são reencarnações, seguem o estilo de Isekai e são muito bons, na minha opinião, tá? Shangri-La é um anime que o cara coloca um óculosinhos e vai pra um jogo. E nesse jogo ele vive uma aventura Isekai. E só que eu acho ele muito bem feito, as lutas são muito boas, é um anime muito divertido, é engraçado, é legal. Cara, é bom, é um anime muito bom. Deram sequência na segunda temporada de um jeito muito legal, onde ele joga outros jogos, ou seja, ele sai de Shangri-La. É muito bacana, cara, muito bacana. O roteirista é muito criativo, os roteiristas daqui são muito criativos, é um anime muito bem animado, as lutas são boas. Cara, Berserker da Gula, também ele não reencarna, mas ele tem toda uma história que daria perfeitamente pra colocar um cara reencarnado. Só que ele não é reencarnado. Basicamente aqui é um cara normal que se ferra pra conseguir a comida do dia seguinte. Ele não tem um trabalho bom, ele é quase um morador de rua, tudo lascado. Ele mata a sua primeira vítima, digamos assim. E aí ele descobre que aquela doença que ele tinha, né? Porque ele tem uma debilidade que atrapalha ele, que é uma fome imensa. E ele descobre, a partir do momento que ele mata a primeira pessoa, que ele tem essa maldição de ser um Berserker da Gula, a maldição da Gula. E que na verdade ele tem muito poder. Só que a partir do momento que ele mata a primeira pessoa, ele entra numa maldição de ter que sempre matar, senão ele morre. É a maldição da Gula, digamos assim, né? E, cara, é muito bom, porque ele é muito forte e as lutas são interessantes. Porém, quem ele mata, na maioria das vezes, ou sei lá, 99% das vezes, quem é muito sacana, saca? Então, tipo, ainda assim, ele apesar de ser um matador em série, ele é considerado um herói. É muito bom também, cara. Não é ruim, não. Não é um anime ruim, não. É um anime muito bom. Eu acho que ele deveria ter mais atenção. Deveria ter outras temporadas. Porque ele é um anime que, na minha opinião, podia ter 24 episódios, saca? Podia ter segunda temporada. É muito bom. Dá uma chance, é muito bom. Esse daqui, pra mim, na minha opiniãozinha, briga com Solo Leveling como... Aqui, ó, foi até indicado pro Anime Awards, eu não sei se ele venceu ou não.
Mas ele é muito bom. Nossa, que anime bom, cara. Kaiju é muito foda. É um mundo totalmente diferente, onde as pessoas têm como se fosse uma polícia, né? Uma polícia, grupo de caçadores que são legalizados como se fosse uma polícia, um BOP, tipo um BOP que mata monstro. Tipo isso. Acho que ninguém nunca resumiu esse anime dessa forma, mas é tipo um BOP que mata monstro. Até que o nosso protagonista, que é um cara muito fraco, vira um monstro. E ele vira um monstro consciente. É muito foda. Esse anime é muito foda. Não é um mundo Isekai. Eu só trouxe ele totalmente fora aqui do contexto do vídeo. Porque eu acho que vale a pena ver. Tá? Dá uma chance. Eu sei que você tá louco pra ver mais Isekai. Mas dá uma chance pra esse aqui. Pula um pouco fora do Isekai. Mas tem uma história muito foda. As animações são muito fluídas e muito boas, cara. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. A minha lista, porque não sei se vocês separaram, eu abri aqui a Crunchyroll e trouxe pra vocês a minha lista pessoal, né? Então espero que vocês tenham curtido. Diferente dos vídeos que a gente vê do YouTube, não são animes que eu peguei pra assistir. Que eu peguei pra falar sem ter assistido. São animes que literalmente estão na minha lista e eu assisti. Apesar de ter alguns aqui que não estão vistos, é porque agora eu compartilho uma conta da Crunchyroll. Antes eu pagava sozinho. E aí, compartilhando com alguém, você paga metade, né? Bem mais fácil. Então eu não tenho registro que eu assisti, mas eu salvei aqui na minha lista pra quando sair novas temporadas, né? É isso aí, gente. Valeu. Descrição aqui de todos esses animes. Se inscreve aí. Vou ficando por aqui. Valeu, fui.